Este vídeo é um lugar de descanso para quem chegou ao limite, mas não perdeu a fé. Aqui você vai compreender por que o cansaço não cancela as promessas, por que o silêncio de Deus ainda é resposta e como orar quando as forças acabaram, mas a confiança permaneceu. Cada palavra foi construída para conduzir sua alma do peso para a entrega, da exaustão para a paz, da dúvida para a confiança renovada. Ao longo desta oração, algo será alinhado dentro de você, não pela emoção, mas pela verdade que sustenta quem continua mesmo cansado. Você não está aqui para ouvir frases bonitas. Você está aqui para participar de um encontro onde o fardo não é negado, mas colocado nas mãos certas, onde a fé não grita, mas permanece firme, onde o coração aprende a descansar antes mesmo da resposta chegar. Se você decidiu ficar até o fim, descobrirá que ainda existe força na sua permanência, sentido na sua espera e cuidado de Deus, até nos dias em que tudo parece pesado demais. Esta oração não acelera o tempo, mas fortalece o espírito. Não promete atalhos, mas garante presença. Prepare-se para orar com verdade, confiar sem explicações e descansar sem culpa. O que começa agora não é apenas uma oração. É um realinhamento espiritual para quem ainda confia. Há um cansaço que não nasce da falta de fé, mas da fidelidade prolongada. Um cansaço que surge quando a alma continua obedecendo, mesmo sem sentir entusiasmo. Quando o coração permanece firme, mesmo sem receber sinais imediatos. Senhor, é diante de Ti que reconhecemos esse peso. Não como derrota, mas como prova de que ainda estamos de pé. Porque quem desistiu não se cansa, apenas abandona. Mas quem permanece, mesmo ferido, sente o peso da caminhada. E hoje, em oração, nós colocamos esse cansaço diante de Ti sem máscaras, sem discursos ensaiados, sem tentar parecer fortes. Deus, Tu conheces o limite do corpo e o silêncio da alma. Conheces as noites em que o descanso não veio, os dias em que a esperança precisou ser empurrada para frente com esforço. Há pessoas orando agora que continuam cumprindo seus deveres, continuam acreditando, continuam confiando, mas por dentro estão exaustas. Não porque duvidam de Ti, mas porque decidiram não desistir. Recebe, Senhor, esse cansaço como uma oferta sincera, não como reclamação, mas como entrega. Porque só quem confia de verdade se permite chegar cansado diante do altar. Ensina-nos, Pai, a não confundir cansaço com fraqueza espiritual. Ensina-nos que até os que Te servem com fidelidade sentem o peso do tempo, da espera e das batalhas invisíveis. A Tua palavra mostra homens e mulheres que caminharam contigo e ainda assim precisaram parar, chorar, descansar. Não os rejeitaste por isso. Pelo contrário, os sustentaste. Hoje nós nos colocamos nesse mesmo lugar. Um lugar de verdade. Um lugar onde não precisamos provar nada, apenas confiar. Que esta oração alcance quem se culpa por estar cansado. Quebranta, Senhor, toda voz interna que acusa, toda ideia de que fé verdadeira não se cansa. A fé verdadeira permanece, mesmo cansada. E é essa fé que apresentamos agora. Não uma fé barulhenta, mas uma fé constante. Não uma fé empolgada, mas uma fé decidida. Há força em continuar quando tudo pede pausa. Há honra em não soltar a Tua mão mesmo quando os passos ficam pesados. Agora, Deus, pedimos que Tu recolhas esse peso. Não para acelerar processos, mas para aliviar a alma. Não para mudar tudo de uma vez, mas para sustentar o coração hoje. Que o Teu Espírito visite quem ora agora com descanso interior. Um descanso que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que Tu estás presente. Que a pessoa cansada sinta que não está sozinha, que não está esquecida, que não está atrasada no Teu tempo. Recebe, Senhor, esta oração como um sussurro sincero de quem ainda confia. Porque mesmo cansados nós escolhemos permanecer. E enquanto permanecemos, sabemos que Tu nos sustentas. Este cansaço não nos define. Ele apenas revela o quanto caminhamos contigo. E se ainda estamos aqui é porque a Tua graça nos trouxe até este momento.
Senhor, há momentos em que o silêncio pesa mais do que qualquer resposta. Momentos em que oramos, esperamos, insistimos e nada parece mudar ao redor. Ainda assim, permanecemos aqui, não porque entendemos, mas porque confiamos. Nesta oração, nós nos colocamos diante de Ti para reconhecer que o Teu silêncio não é abandono, não é indiferença e não é esquecimento. Ele é parte do Teu cuidado. Ele é parte do Teu trabalho invisível. Ele é o espaço onde a fé amadurece sem aplausos e sem sinais externos. Há pessoas orando agora que carregam perguntas sem resposta. Perguntas que não foram feitas por rebeldia, mas por cansaço. Perguntas que nasceram da espera prolongada, da porta que não se abriu, da palavra que não chegou. Deus, Tu conheces cada uma delas. Nada te escapa. O Teu silêncio não é vazio. Ele está carregado de intenção. Enquanto o céu parece quieto, o espírito está sendo fortalecido. Enquanto não ouvimos nada, algo está sendo alinhado dentro de nós. Pai, livra-nos da tentação de interpretar o silêncio como rejeição. Livra-nos da pressa que exige respostas imediatas e da ansiedade que tenta forçar sinais. Ensina-nos a descansar mesmo quando não compreendemos, a confiar mesmo quando não vemos, a permanecer mesmo quando tudo parece parado. Há uma obra profunda acontecendo quando a oração não recebe eco imediato, uma obra que não aparece, mas sustenta, uma obra que não acelera, mas prepara. Hoje, em oração, nós escolhemos confiar no que Tu estás fazendo no invisível. Escolhemos crer que o Teu silêncio guarda proteção, direção e maturidade espiritual. Muitas vezes, se ouvíssemos antes do tempo, não suportaríamos. Se víssemos antes da hora, nos perderíamos. Por isso, mesmo sem respostas, escolhemos permanecer aos Teus pés. Porque sabemos que quem confia não precisa de provas constantes. Visita agora, Senhor, o coração de quem está cansado de esperar. De quem se pergunta se ainda vale a pena continuar orando. De quem sente que fala sozinho. Sopra paz sobre essas almas. Lembra-as de que o silêncio não é o fim da conversa, mas uma pausa cheia de propósito. Uma pausa que protege, fortalece e prepara. Uma pausa onde a fé aprende a andar sem muletas emocionais. Que esta oração seja um descanso no meio do silêncio. Não um pedido desesperado, mas uma entrega confiante. Que o coração encontre segurança não nas respostas, mas na Tua presença constante. Porque mesmo quando não falas, Tu estás perto. Mesmo quando não respondes, Tu estás cuidando. Mesmo quando o céu parece fechado, Tu continuas sendo Deus. Recebemos, Senhor, o Teu silêncio como parte do Teu amor. Permanecemos aqui, não exigindo explicações, mas confiando no Teu caráter. E enquanto esperamos, seguimos orando, seguimos crendo, seguimos descansando. Porque o silêncio não nos afasta de Ti, ele nos ensina a confiar mais profundamente. Senhor, quando tudo começa a faltar, quando as forças diminuem, quando as respostas não chegam e o entusiasmo desaparece, ainda assim algo permanece. Essa fé não grita, não se exibe, não tenta convencer ninguém. Ela apenas fica. Hoje nós oramos a partir desse lugar. Um lugar onde não há excesso de palavras, mas há decisão. Decisão de continuar confiando mesmo sem sentir. Decisão de permanecer mesmo sem entender. Decisão de não soltar a Tua mão quando tudo ao redor parece instável. Há pessoas orando agora que já perderam muito. Perderam energia, perderam expectativas, perderam até a alegria de orar como antes. Ainda assim, continuam aqui. Isso não é pouco, isso é fé. Uma fé que sobrevive ao desgaste do tempo, à frustração da espera e ao peso das batalhas invisíveis. Deus, recebe essa fé simples e silenciosa como uma oferta preciosa, porque ela não nasce da emoção, mas da convicção de que Tu continuas sendo Deus, mesmo quando tudo parece falhar. Pai,
Nós te apresentamos essa fé que sobrou. Não é uma fé perfeita, nem cheia de certezas. É uma fé cansada, mas verdadeira. Uma fé que não sabe explicar, mas sabe confiar. Uma fé que não exige sinais, apenas permanece. Sustenta essa fé, Senhor. Protege-a das comparações, das cobranças internas e das vozes que dizem que ela é pequena demais. Tu sabes que essa fé é suficiente para nos manter de pé. Ensina-nos que a fé não depende do que sentimos, mas de quem Tu és. Que ela não se mede pela intensidade da emoção, mas pela constância da entrega. Hoje nós escolhemos confiar com o que temos. Não esperamos sentir mais para orar. Não esperamos entender tudo para continuar. Oramos agora, do jeito que estamos, com o coração como está. Porque Tu não rejeitas a fé que chega cansada diante de Ti. Visita agora, Senhor, quem sente que só sobrou fé. Quem olha para dentro e não encontra força, não encontra alegria, não encontra clareza, mas encontra confiança. Que essa confiança seja renovada. Não com promessas vazias, mas com a certeza da Tua presença. Uma certeza que acalma. Uma certeza que sustenta. Uma certeza que não depende de resultados imediatos. Que esta oração fortaleça o que restou. Que a fé que sobrou seja suficiente para atravessar este tempo. Porque quem permanece confiando mesmo quando tudo falta, está sendo sustentado pela Tua graça. E essa graça não falha. Ela nos guarda, nos fortalece e nos conduz, mesmo quando o caminho parece longo. Seguimos orando, Senhor, não porque temos tudo, mas porque confiamos em Ti. E enquanto confiamos, sabemos que Tu estás cuidando de cada detalhe, mesmo quando não vemos. Esta fé que sobrou é a prova de que ainda estamos contigo. E isso é suficiente para hoje, Senhor. Há momentos em que as palavras se esgotam e os pedidos se repetem sem força. Momentos em que já não sabemos o que pedir, nem como pedir. Hoje nós entramos em oração a partir desse lugar. Um lugar onde não trazemos listas, nem exigências, nem argumentos. Trazemos apenas confiança. Porque há um tempo em que pedir menos e confiar mais se torna um ato profundo de fé. E é nesse lugar que nos colocamos agora, diante de Ti. Esta oração não nasce da urgência, mas da entrega. Não nasce da ansiedade, mas da rendição. Há pessoas orando agora que já pediram tudo o que sabiam pedir. Já explicaram, já clamaram, já insistiram. Agora, cansadas, apenas permanecem. E essa permanência fala mais alto do que muitas palavras. Deus, recebe essa oração silenciosa. Recebe esse coração que já não tenta convencer, apenas descansa em Ti. Pai, ensina-nos que confiar também é orar. Que permanecer em silêncio diante de Ti também é fé. Que descansar no Teu caráter é uma forma profunda de adoração. Hoje nós escolhemos confiar sem exigir explicações. Escolhemos crer sem negociar prazos. Escolhemos entregar sem controlar resultados. Porque sabemos que Tu és bom mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. Visita agora quem sente que não tem mais pedidos, apenas esperança. Quem já não sabe o que dizer, mas ainda acredita. Que essa pessoa sinta alívio ao entender que não precisa formular palavras perfeitas para ser ouvida. Tu conheces o coração antes mesmo da oração. Tu entendes o suspiro que não virou frase. Tu acolhes o silêncio como expressão sincera de fé. Que esta oração seja um descanso para a alma. Um momento onde o peso de ter que pedir certo, orar certo ou falar certo, seja retirado. Aqui não há performance, há confiança. Não há pressa, há entrega. Não há cobrança, há descanso. Sustenta, Senhor, quem escolheu confiar mesmo, sem saber como continuar pedindo. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, não como quem desiste, mas como quem confia plenamente. Sabemos que Tu cuidas do que entregamos. Sabemos que Tu trabalhas mesmo quando não vemos. Sabemos que Tu não falhas. E por isso hoje, escolhemos apenas confiar. Esta oração não termina com um pedido, mas com uma certeza. Tu estás no controle, e isso nos basta. Senhor,
Há um descanso que não nasce quando tudo se resolve, mas quando o coração decide confiar. Um descanso que não depende de respostas, sinais ou mudanças imediatas. Hoje nós oramos para receber esse descanso. Não o descanso do fim da jornada, mas o descanso que sustenta enquanto o caminho continua. Porque há um tempo em que a alma precisa aprender a descansar, antes mesmo de entender o que está por vir. Há pessoas orando agora que ainda não viram a resposta, mas sentem que algo precisa se aquietar dentro delas. Não é o problema que muda primeiro, é o coração. Esse descanso não significa conformismo, significa confiança profunda. Significa saber que o controle não está em nossas mãos e que isso é um alívio. Deus, ensina-nos a descansar mesmo quando o cenário não muda. Ensina-nos a respirar fundo na Tua presença e soltar o peso que não fomos criados para carregar. Pai, nós entregamos agora a ansiedade que tenta antecipar o futuro, o medo que insiste em imaginar cenários e a pressa que cobra resultados. Tudo isso rouba o descanso que Tu ofereces. Nesta oração, nós escolhemos confiar no Teu tempo. Escolhemos crer que a resposta virá no momento certo. E enquanto ela não chega, recebemos o descanso que protege a nossa fé de se desgastar. Visita, Senhor, quem está cansado de esperar, mas não quer perder a paz. Que o Teu Espírito envolva essa pessoa com calma interior. Um descanso que não depende de circunstâncias externas, mas da certeza de que Tu estás cuidando de tudo. Que o coração desacelere, que os pensamentos se aquietem, que a alma encontre segurança em Ti. Ensina-nos que o descanso é um sinal de maturidade espiritual, que descansar não é desistir, mas confiar plenamente, que quem descansa em Ti demonstra fé verdadeira. Hoje, nós nos permitimos parar por dentro, parar de lutar contra o tempo, parar de tentar controlar o que não depende de nós, parar de carregar sozinhos o que pertence a Ti. Que esta oração seja um convite ao descanso profundo, um descanso que prepara o coração para receber o que vem depois, porque antes da resposta, há fortalecimento. Antes da mudança, há alinhamento. Antes do milagre, há paz. Recebemos esse descanso agora. Não como fuga, mas como sustentação. Permanecemos confiando, permanecemos orando, permanecemos descansando, sabendo que Tu és fiel. E isso é suficiente para hoje. Senhor, chegamos a este momento não por acaso. Tudo o que foi dito até aqui preparou o coração para este lugar de entrega. Agora não é tempo de refletir, nem de analisar, nem de tentar entender. Agora é tempo de orar, de se colocar inteiro diante de Ti, do jeito que estamos, com o que temos. Esta oração final não é um encerramento, é um alinhamento. Um ponto de encontro entre o cansaço humano e a fidelidade divina. Aqui nós não escondemos nada, não fingimos força, não forçamos palavras, não encenamos fé. Apenas nos apresentamos. Senhor, recebe este coração cansado que ainda confia. Recebe esta alma que aprendeu a permanecer mesmo sem respostas. Recebe este espírito que escolheu não desistir, mesmo quando tudo ficou pesado demais. Nós nos colocamos diante de Ti sem reservas, sem exigências, sem prazos, apenas confiando. Agora, Deus, nós entregamos tudo. Entregamos o que entendemos e o que não entendemos. Entregamos o que dói e o que ainda esperamos. Entregamos as perguntas sem resposta, os medos silenciosos, as expectativas adiadas. Nada fica retido. Tudo é colocado nas Tuas mãos, porque sabemos que Tu cuidas melhor do que nós. Sabemos que o Teu amor não falha. Sabemos que a Tua presença é suficiente. Visita, Senhor, cada pessoa que ora agora. Onde houver peso, traz leveza. Onde houver inquietação, traz paz. Onde houver cansaço, traz descanso interior. Não pedimos mudanças imediatas, pedimos sustento. Não pedimos atalhos, pedimos presença. Que cada coração sinta que não está sozinho, que não está esquecido, que não está abandonado. Que esta oração seja um marco espiritual, um momento em que a alma decidiu confiar de verdade.
Não apenas com palavras, mas com entrega. Que ao terminar este vídeo, o coração esteja mais leve, a mente mais quieta e a fé mais firme. Não porque tudo se resolveu, mas porque a confiança foi renovada. Nós permanecemos em Ti, Senhor. Mesmo cansados, confiamos. Mesmo sem respostas, descansamos. Mesmo sem entender, seguimos. E enquanto seguimos, sabemos que Tu nos sustentas. Esta oração não termina aqui. Ela continua na nossa confiança diária, no nosso descanso consciente e na nossa fé silenciosa. Permanecemos, confiamos, descansamos em Ti. Finalmente, este não é o fim de uma oração, é a continuação de uma confiança. O que foi depositado aqui não se perde quando o vídeo termina. Permanece, ecoa, sustenta. Há um cuidado silencioso que segue com você, mesmo quando as palavras cessam. Porque a oração verdadeira não termina no som da voz. Ela se prolonga no descanso do coração que decidiu confiar. Senhor, selamos este momento na Tua presença. Não como quem encerra um ritual, mas como quem guarda um tesouro. Tudo o que foi entregue permanece em Tuas mãos. Não retomamos o peso. Não revisitamos a ansiedade. Não reabrimos o medo. Escolhemos permanecer no descanso que recebemos aqui. Um descanso que não depende de resultados imediatos, mas da certeza de que Tu estás conosco em cada passo. Que o eco desta oração acompanhe cada pessoa ao sair deste vídeo, que ao voltar à rotina, às responsabilidades, às decisões e aos desafios, algo esteja diferente por dentro. Não necessariamente o cenário, mas o coração. Que haja mais calma, mais confiança, mais entrega. Que a fé silenciosa continue sustentando mesmo quando o dia exigir muito. Pai, guarda quem orou até aqui. Guarda os pensamentos, guarda o coração, guarda a esperança. Quando o cansaço tentar voltar, lembra-nos deste lugar de descanso. Quando a ansiedade tentar falar mais alto, lembra-nos da Tua fidelidade. Quando o silêncio parecer pesado novamente, lembra-nos que ele não é ausência, é cuidado. Que esta oração continue viva nos momentos em que ninguém vê, nos instantes de solidão, nas decisões difíceis, nas noites longas. Que o Espírito se recorde de que não caminha sozinho, que a confiança não se baseia em sentir, mas em saber. Saber que Tu és Deus. Saber que Tu cuidas. Saber que Tu permaneces fiel. Nós seguimos agora, não mais carregando tudo sozinhos, não mais tentando controlar o tempo. Seguimos confiando. Seguimos descansando. Seguimos orando, mesmo em silêncio. Porque aprendemos aqui que permanecer é um ato de fé. E essa fé nos sustenta. Que ao fechar este vídeo, o coração não se feche. Que ele permaneça aberto à Tua presença. Que haja paz no que ainda não mudou. Que haja descanso no que ainda não se resolveu. Que haja confiança no que ainda está em processo. Nós não saímos daqui mais fortes por nós mesmos, mas mais sustentados por Ti. E isso é suficiente. Permanecemos, confiamos, descansamos em Ti.